Bem-vindo a mais um vídeo do Investpedia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o cálculo da volatilidade histórica de um ativo. Se você não sabe o que é volatilidade, aqui no site, na parte de opções, a gente tem um artigo chamado Desmistificando a Volatilidade, e lá a gente explica direitinho o que é a volatilidade e quais são os tipos de volatilidade. A introdução básica é que volatilidade é a medida da taxa de variação de um ativo num determinado período de tempo. De maneira bastante resumida, é quanto esse ativo variou em termos percentuais num determinado período de tempo passado. A base histórica é a matéria-prima para o nosso cálculo. Mas o que é a base histórica? Você vai selecionar um período de estudo e vai buscar os preços de fechamento para todos os pregões desse período que você escolheu para o estudo. A escolha do período deve ser calibrada e quanto maior a base histórica, melhor será o resultado. O que isso quer dizer? Não adianta a gente utilizar a base histórica dos últimos 21 períodos se a gente deseja obter a volatilidade histórica do último ano de negociação do ativo. 21 períodos é um tempo muito curto para estimar a volatilidade de um ano inteiro de negociação do ativo. Então é importante calibrar o período com o resultado que você espera obter para o estudo, ok? Não existe uma regra, mas o mercado costuma trabalhar em cima dos dias úteis na escolha desse período. Então, 21 períodos para o último mês de negociação, 63 períodos para os últimos 3 meses, 252 períodos para o último ano e assim em diante. É uma convenção apresentar o resultado da volatilidade histórica sempre anualizado, independentemente do período que foi escolhido para o estudo. A gente vai entender melhor o que é o resultado anualizado na hora que a gente for fazer o cálculo, ok? Então vamos partir para a prática aqui. Escolhemos aqui o ativo Vale 5, os últimos 21 pregões, é um período relativamente curto, mas é para facilitar o cálculo e mostrar de maneira fácil e didática aqui no vídeo, ok? Então a gente tem a data aqui da mais atual para a mais antiga e os preços de fechamento de todos os pregões dentro desse período. O primeiro passo é descobrir a variação do dia de hoje em relação ao dia de ontem, ou do dia mais atual em relação ao dia menos atual. Então a gente vem aqui na célula, digita um igual, então eu quero saber a variação do dia mais atual, eu divido pelo preço do dia menos atual, ou, de maneira mais simples, a variação de hoje em relação a ontem. Ok? Então a gente chega aqui no valor da variação. A gente pode vir aqui em cima da célula, dar um duplo clique aqui no canto e o Excel automaticamente arrasta a fórmula para todas as células até o final. Aqui no final a gente tem um zero, isso é proposital, porque senão o Excel tentaria dividir o preço desse 28,05 do dia 10 em relação ao dia anterior, só que a gente não tem o dia anterior porque o período que a gente escolheu são só 21 pregões, ok? O próximo passo é descobrir o logaritmo dessa variação que a gente acabou de conseguir. Então a gente vem aqui na célula, digita um igual, o atalho no Excel para logaritmo é LN e escolhe a célula para descobrir o logaritmo. Então a gente tem aqui o log da variação que a gente tinha descoberto agora há pouco. Você pode vir aqui em cima da célula, novamente dar um duplo clique e o Excel arrasta de maneira automática para todas as células de baixo. Agora a gente precisa descobrir o desvio padrão desse período. Então a gente vem aqui na célula, digita igual, o atalho no Excel para desvio padrão é desv, pad. Só que agora eu quero descobrir o desvio padrão de todo o período do estudo, não mais de cada célula independente, ok? Então eu venho aqui, seleciono a primeira célula e vou até o final do período de estudo. Então a gente chega aqui ao desvio padrão de todo o período. Agora a gente vai anualizar esse resultado para descobrir a volatilidade histórica anualizada. Então a gente vem aqui nessa célula, digita igual, seleciona a célula desvio padrão e multiplica, o atalho no Excel para multiplicar é o asterisco, pela raiz de 252. Por que 252? Porque 252 são os dias úteis que o Banco Central aconselha, é uma norma que seja utilizado nesse tipo de cálculo.
Então a gente chega aqui ao valor de 0,334402. Agora é só transformar em percentual e aumentar as casas decimais. A gente descobre que a volatilidade histórica anualizada para a Vale nos últimos 21 períodos é de 33,44%. Para vocês terem uma ideia da importância da escolha do período, eu vou mostrar uma outra tabela aqui. Isso aqui foi retirado do site da Bovespa. E reparem como a volatilidade é alterada de acordo com o período que foi escolhido para o estudo. Então aqui para o último mês de negociação, ou 21 períodos, a gente tem uma volatilidade de 38,60%. Se a gente partir para os últimos 3 meses, a gente chega a uma volatilidade de 36,51%. Para 6 meses, a volatilidade é de 43,84%. E para o último ano de negociação, a volatilidade é de 64,43%. Então veja como é importante a escolha do período em relação ao resultado que a gente quer obter com o estudo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só postar aí nos comentários embaixo, que a gente tenta responder o mais rápido possível. Ok? Muito obrigado e até a próxima.